Olá pessoal, você está no canal Física Básica Aprender Fazendo, né? Nesse canal aqui nós vamos apresentar as teorias de física. A ideia é ensinar toda a teoria do nível médio, tá? E resolver bastante exemplos, tá? Explicar para vocês como atacar um problema da física, tá? Vocês vão ter oportunidade para resolver também, tá? Enquanto a gente vai dando a aula, tá bom? Para acompanhar, se inscreva para você não perder as sequências de aula. Então vamos lá, vamos para a aula já. Bom, vetores, essa aqui é a aula 2, tá? Na aula 1 foi a introdução sobre vetores, eu vou deixar a descrição depois para vocês acompanharem. Essa aqui é a aula 2, eu vou mostrar para vocês o que são versores, tá? Como utilizar, separar um vetor, decompor, que a gente fala, em componentes, tá? Vou dar o exemplo do sistema cartesiano, que é o exemplo mais simples e mais útil que existe, tá? E como fazer soma e subtração usando componentes, isso aqui vocês vão ver nos próprios exercícios, tá? Nos próximos vídeos eu vou colocar exemplos de aplicação de vetores, ó, na próxima aula, equilíbrio de um ponto material. Aqui você já aprende como manipular os vetores e também aprende como um ponto fica em equilíbrio, tá? Você aprende a parte de estática aqui. Mesma coisa vocês vão aprender aqui no torques de corpos extensos, equilíbrio de corpos extensos, tá? Vou dar exemplo também de trabalho de uma força e dedução da equação da aceleração centrípeta, que muitos livros de segundo grau não fazem. Então eu vou fazer usando o vetor, tá? Então vamos lá. Versores. O que é versor? Tá? Versor serve o seguinte, é um vetor de intensidade 1, tá? É um versor que tem intensidade 1, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Suponho que eu tenho um vetor qualquer aqui, tá? Esse é o meu vetor, tá? O tamanho dele eu uso para expressar a intensidade dele, tá bom? Então esse vetor, vamos supor que a gente tem o nome dele de vetor V. Vamos lá. Esse vetor aqui é o vetor V. Deixa eu aumentar a grossura aqui da minha caneta. Esse aqui é o vetor V. Lembra que a gente representa um vetor assim. O nome dele e uma flechinha em cima. O sentido dele é dado por essa seta. A direção é a reta onde ele está contido, né? E a intensidade é toda a medida dele. Tá? A gente representa aqui, pode representar 10 newtons, se for força. 100 metros por segundo, se for velocidade, todas as grandezas vetoriais. O que é um versor? Versor é o seguinte, ele serve para a seguinte coisa, eu pego o vetor e divido pela intensidade dele. Tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um vetor que eu vou chamar assim, ó. Eu vou chamar a notação chapeuzinho assim, tá? Então ele tem intensidade 1, tá? Ele serve só para dar o sentido. Então seria isso aqui, o versor desse vetor, por exemplo, tá? Esse vetor, né? Aqui, esse aqui seria o versor da gente, tá? Representaria assim. Então isso aqui é bastante importante para a gente decompor vetores, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver agora os versores do sistema cartesiano. O sistema cartesiano, né? Que é o mais importante, tá? Inventado pelo Descartes, ou colocado nome em homenagem a ele, mas a história parece que ele que inventou, assim, imaginando uma mosca e determinar a posição dela no teto do quarto dele, uma coisa assim, tá? Olha lá. Então, esse aqui, né, é o sentido x e y, né? Se for no espaço, tem que colocar outro aqui, que é o z. Então seria, vou tentar ilustrar para vocês aqui, só para vocês saberem, ó, x, y e z, tá? Então assim eu conseguiria localizar um ponto no espaço, tá? Isso aqui não tem muita importância para vocês, principalmente o segundo grau, mas quando for para engenharia ou física ou química, assim você vai usar. Então aqui a projeção dele no eixo xy me dá a componente x, que é essa aqui, né? A projeção no y dá o y e a projeção na altura dá o z. Tá? Então é o sistema, esse sistema também é cartesiano tridimensional, tá bom? Mas nós vamos trabalhar apenas com bidimensional, tá? É esse aqui. Então eu pego qualquer vetor na direção x,
qualquer vetor que eu pegar na direção x e dividir pela intensidade dele, eu vou ter um versor. Um versor que eu posso ilustrar assim, ó. Olha, ele tem intensidade 1 na direção x e esse aqui, intensidade 1 na direção y, tá? Então, como que eu faço? Eu vou chamar esse versor aqui, ó, esse versor aqui na direção x, eu vou chamar de x chapeuzinho, tá? E o meu versor na direção y, eu vou chamar de y chapeuzinho, tá? É só isso. Então, o versor só serve para indicar o sentido, tá? Olha o sentido. Vou mostrar para vocês um exemplo agora abaixo como aplicar isso aí. Então vamos lá, componentes de um vetor no sistema cartesiano, tá? Então olha lá, então vou fazer o sistema cartesiano aqui, eu mesmo, tá? Opa, deixa eu colocar minha seta aqui para ficar mais fácil, tá? Apagar isso aqui, colocar a seta. Vamos colocar um eixo x, tá? E um eixo y, tá? E vamos imaginar um vetor qualquer aqui que parta da origem, por exemplo, tá? Esse vetor aqui, tá? Então a gente sabe o seguinte, tá? Eu quero representar eles em termos de sistema cartesiano. Sistema cartesiano, né? Sistema cartesiano é x e y. Então aqui a direção x, tá? E se eu quiser, o reversor que representa, que tem essa intensidade assim para cá, né? É o x chapeuzinho, circunflexo. E aqui a direção y. Se eu quiser um versor dele, né? Um versor é o y, assim, chapeuzinho que cresce para cima, né? Tá bom? Bom, vamos lá, então vamos representar esse vetor aqui, né? Aqui é o y. O que eu faço para representar um vetor no sistema cartesiano e as componentes dele? É como se eu tivesse a sombra dele, a projeção seria como se incidisse luz assim, ó, tá, verticalmente, tá, e fizesse a sombra dele aqui, ó, a projeção dele então é o quanto essa sombra projetaria aqui, tá? Então essa sombra seria a componente dele onde eu estou projetando, tá? No caso, estou projetando no eixo x. Então olha, a componente, vou desenhar a componente x desse vetor, é essa aqui, ó. Deixa eu pôr a seta. Essa aqui é a componente x do vetor. Analogamente, se eu projetar esse vetor no eixo y, tá? Certo? Eu vou obter o seguinte, eu vou obter a componente dele no eixo y, que seria esse aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Seria esse aqui, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso vetor v. Esse aqui é o nosso vetor v. Esse aqui é o vetor vx, tá? E esse aqui, cor de rosa vertical aqui, é o nosso vetor vy, tá bom? Então, um minutinho. Tá perfeito, tá vendo? Essas cores estão a mesma sendo gravada. Beleza. Então esse vetor a gente pode representar ele assim que a gente representa ele, ó. O nosso vetor v, tá? É a mesma coisa que vx mais vy. Lembra na aula passada que eu ensinei para vocês como somar um vetor. E vejam que realmente funciona. Ó. Se eu pegar vx e desenhar ele primeiro, e depois pegar o vy, colocar o começo dele no final do vx, ele vai estar aqui, nessa orientação. Aqui é o mesmo vetor. Tá? É o mesmo vetor. Certo? Aqui. Tá aqui. Então, como eu faço a soma vetorial que eu ensinei para vocês, pega o vetor do começo do primeiro ao final do último, tá aqui o vetor. Então vx mais vy realmente é o vetor v, tá bom? Eu poderia usar os versores agora para representar também, ó. Seria da seguinte maneira, o meu vetor v, eu pegaria a intensidade dele na direção x, mas multiplicaria por x, versor x, tá? E depois somaria a intensidade do vetor vy, multiplicaria pelo versor y. Então esse versor aqui, ó, ele só serve para indicar que tem componente vx na direção x e vy na direção y. Em engenharia é comum usar para o versor x, em física também, a letra i e o y, né, j.
e o Z, tá? E o ZK. Isso aqui usa muito em física, tá bom? Então eu poderia, se você ver um livro de engenharia, provavelmente você vai ver isso aqui, ó. Vx na direção Y mais Vy na direção J. Se tivesse outra componente, né, seria na direção K. Então isso aqui é um jeito de a gente representar os versores, tá? Então assim que é a decomposição de um vetor em componentes. Então agora nós vamos fazer aplicações para vocês verem como que fica isso aqui, tá? Olha lá, vamos expressar esse vetor de 20 newtons, é uma força então. Vamos representar ele em componente x e y. Quais vetores que se eu somar um na direção x com outro na direção y dá o 20 newtons, né? Tá? O exercício pede para somar com esse de 10 newtons aqui. Tá? Então uma maneira que eu posso fazer é decompor graficamente, né? Graficamente usando componentes. Graficamente é muito fácil, né? Como eu ensinei para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Graficamente e analiticamente. Vamos fazer graficamente. Ó. Isso aqui então seria como eu ensinei para vocês na aula passada. Pega um vetor, mantém ele fixo e pega o segundo, coloca o começo dele onde termina o primeiro, tá? O meu vetor soma dos dois vai ser um vetor, seguinte vetor, ó, vai ser um vetor que liga o começo do primeiro ao final do segundo. Tá? Então isso aqui 20 newtons, tá? Aqui esse outro vetor de 10 newtons com essa orientação, tá? Esse aqui tem 10 newtons, então eu poderia calcular, tá? Poderia calcular esse vetor aqui, tá? Que é o vetor resultante, esse vetor que soma 20 newtons nessa orientação e 10 newtons na outra orientação, esse vetor rosa. Assim, então eu fiz a soma gráfica aqui, graficamente. Agora vamos fazer usando as componentes cartesianas, tá? Usando as componentes, eu teria que fazer o seguinte, decompor primeiro o vetor 20 nas componentes x e y e esse vetor 10 newtons também. Mas esse 10 só tem componente na direção x, então é bem mais fácil, né? Então vamos fazer aqui, deixa eu arrumar um espaço aqui para a gente fazer. Tá. Vamos lá. Eu vou pegar esse vetor de 10 newtons e vou decompor. Eu sei o ângulo, ó, tá? Então a componente desse vetor, na direção x, tá? Seria o seguinte vetor, ó. Seria, vou representar aqui por outra cor. Vamos representar por vermelho mesmo. Ó. A componente do vetor de 20 newtons na direção x seria esse vetor aqui, ó. E a componente dele na direção y, esse outro vetor, as projeções dele, tá? Então, vamos lá, o nosso vetor de 20 newtons, né? Nosso vetor V, ele poderia ser representado assim. A intensidade da componente x do vetor, desse vetor de 20 newtons, a gente pode saber imaginando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, imagine esse triângulo, né, ó, 90 graus, e esse aqui 20 newtons, né, a intensidade do vetor, força aqui, e eu quero saber esse aqui é o cateto adjacente. Se eu ver o ângulo de 45 graus, eu sei hipotenusa, eu estou precisando saber o cateto adjacente, né? Então, eu posso ver o seguinte, que o cosseno, eu quero o cateto adjacente, eu tenho hipotenusa e o ângulo. Então, é o cosseno do ângulo que eu quero. O cosseno do ângulo é cosseno de 45, né? Seria esse valor aqui, ó, que é a intensidade desse vetor, da componente do vetor força de 20 newtons na direção x. Seria, vamos chamar de Vx, por exemplo, tá? Se eu chamar esse vetor força aqui de F, vamos chamar de F, melhor, tá? É sempre bom colocar um nome condizente com o que é a coisa, né? Então, Fx sobre F, tá? Ó, cosseno de 45, cateto oposto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então a gente vê que o f de x aqui, ó, f de x vai ser f cosseno de 45. Essa é a intensidade dessa componente, tá? Então fx vai dar f, que é o 20 newtons, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar
20 dividido por 2, 10 raiz de 2 newtons, tá? Para saber essa componente y, tá? Então eu tô querendo agora, ó, esse y aqui é o mesmo desse aqui, ó, desse aqui, né? É o cateto oposto. Então eu tenho seno, tenho ângulo, cateto oposto e eu tenho também a intensidade, a hipotenusa. Eu quero o cateto oposto, então é o seno, tá? Seno de 45 graus é o Fy sobre F. Nesse caso, seno e cosseno, os valores são os mesmos. Seno de 45 é igual a cosseno de 45. Então, meu Fy vai dar a mesma intensidade, 10 raiz de 2 newtons, tá? Você pode fazer, se você quiser. Olha lá. Então, agora, nós já temos um jeito de representar o vetor F. Se eu quiser, eu posso representar o vetor F da seguinte maneira, ó. Vai ser a componente dele na direção x, eu faço, se esquematizo assim, tá? Mais a componente dele, que no caso especial dos 45, são iguais, tá? Na direção j, tá aqui. Esse aqui é um jeito que eu tenho para descrever esse vetor de 20 newtons. Desse jeito aqui, eu especifico totalmente o vetor. A componente 10 raiz de 2 na direção I, 10 raiz de 2 na direção J. Se a pessoa quiser saber a intensidade dele, usa o teorema de Pitágoras. É 10 raiz de 2 na direção X, 10 raiz de 2 na direção Y, né? A soma do quadrado deles vai me dar o 20 newtons de novo. E esse vetor aqui? Esse vetor é muito fácil de representar, nem preciso fazer conta nenhuma, porque ele só tem componente X. Então, seria assim, 10, né? Na direção I. Esse seria a representação desse vetor, né? Poderia colocar as unidades também, né? Newton, né, pessoal? Newton aqui e Newton, né? E aqui, posso colocar aqui, tá? Newton, beleza. Então, uma coisa que eu quero que vocês vejam aqui nesse desenho, ó, tem um vetor de 20 newtons somando com 10, e a soma deles é esse vetor roxo aqui, né? Olha que interessante, esse vetor roxo, a projeção dele no x, ó, ele é dado pela soma da projeção do de 20 newtons mais a soma da projeção do de 10 newtons, ó. Essa aqui, ó, essa aqui é a medida da projeção do vetor de 20 newtons na direção x, tá? E essa outra quantidade aqui, ó, é a soma da projeção do vetor de 10 newtons na direção x, tá? E isso sempre vai ser válido. Então, esse vetor resultante, ele é dado pela soma das componentes, tá? Então, no caso, esse vetor aqui nosso da força tem as duas componentes, I e J, na direção x e y, mas o vetor de cima só na direção I. O vetor resultante, que é o vetor soma, vamos falar que a força resultante, eu posso obter de seguinte maneira, a figura mostra, é a soma das componentes, então tem que pegar, somar todas as componentes da direção I, ó, que no caso seria 10 raiz de 2, devido a esse vetor, mais o 10 que devido a outro vetor, tá? 10, isso na direção I. E na direção J só o vetor força tem componente, então é 10 raiz de 2 na direção J, tá? Então, essa é a maneira analítica de você representar esse vetor, tá? Aqui você desenha, representa a soma graficamente, aqui você está representando analiticamente do melhor jeito possível o vetor soma, da resultante da soma, tá? Vamos continuar aqui, outro exemplo. Esse exemplo aqui foi um exemplo que eu fiz para vocês na aula passada, tá? Usando soma só gráfica de vetores. Tá? Tem um corpo aqui de massa 5 kg, num campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Tem uma corda aqui horizontal, presa na parede, e uma oblíqua a 45 graus aqui, tá? Eu ponho 45 para ficar mais fácil de calcular, mas valeria para qualquer ângulo, tá, pessoal? Então vamos resolver isso aqui agora, em vez de ser como fizemos na aula passada, usando o método gráfico, vamos escrever os vetores e fazer a soma vetorial dos vetores, tá bom? Então, para ter um equilíbrio, né,
para ter a situação de equilíbrio, a força resultante, né, tem que ser zero. Se a força resultante zero, a gente escolhe esse pontozinho aqui, vamos estudar ele. Para esse ponto, a força resultante tem que ser zero. Tá? Então, vamos escolher um sistema de referência cartesiano, tá? Vamos escolher um sistema cartesiano da seguinte maneira, um jeito mais fácil de fazer, tá? É o seguinte, a gente pega, escolhe no ponto. No ponto a gente coloca aqui x e aqui y, no ponto que a gente está estudando. Tá? Esse aqui é o meu sistema de referência para resolver o problema. Esse sistema escolhido, eu poderia escolher outro, tá? Poderia ser aqui, por exemplo, tá? Qualquer lugar, tá? Qualquer lugar poderia ser o sistema de referência. Só que aqui, escolhendo esse ponto aqui, que tal ponto é mais fácil de representar, porque o que tiver à direita dele, no x, é positivo, tá? E a esquerda negativo. Acima, positivo, e abaixo, negativo. Tá? As componentes dele, x e y. Então vamos lá. Esse vetor aqui, vamos representar o mais fácil primeiro. Esse vetor aqui, dessa corda aqui que está puxando o corpo para baixo, é o peso. Essa força aqui é o peso, né? E o peso é calculado mg, né? mg. Tá? Então o peso, né? A massa é 5 kg, a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. 50 kg, metros por segundo ao quadrado, que esse aqui é dado o nome de Newton, né? Newton, em homenagem ao Newton, né? O meu peso é 50 newtons, a intensidade. Se eu querer, mas eu tenho que escrever ele em termos de vetor, ele é um vetor. Então, como que eu faço? Esses 50 newtons é só a intensidade. Para escrever em termos de vetor, o meu peso vai ser assim, ó. Peso é 50 newtons na direção J. Ele está na direção J, que é a direção Y. E ele, segundo esse sistema de referência que eu inventei aqui, para baixo, ele aponta para baixo. Então tem que ter um negativo aqui, ó. Tem que ter um negativo, olha lá, um negativo aqui, tá vendo? Então já representei o vetor, tá? Representei esse vetor, força nessa corda. Nessa corda, a força que está sendo transmitida, o peso, ela tem 50 newtons e aponta para a direção do y decrescente, tá? Esse outro vetor aqui também é bem fácil de representar, da corda horizontal, tá? Esse vetor. Vamos resolver dessa corda agora. Vamos chamar de força F1, vai. Posso chamar de F1. Essa força aqui, vamos chamar força F1. Essa F1 só tem componente para a direita, tá? Então esse meu vetor F1 aqui, ó, ele vai ter uma certa intensidade, que eu não sei, vou ter que determinar, né? Ó, vai ser um F1 e na direção I. E ele aponta para direita, então ele vai ficar positivo, tá bom? Vai ficar positivo do jeito que está aqui. Tá? É isso aí mesmo, já está representando. Agora esse vetor aqui, vamos representar isso aqui que a gente vai chamar de F2. Essa força aqui que está sendo transmitida por essa corda aqui, ó, é F2, tá bom? Então, F2 ele tem duas componentes, eu posso separar ele numa componente horizontal e numa componente vertical, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui, ó. Vamos representá-lo então aqui, ó. Eu posso representar, fazer a soma de duas componentes, ó. Uma horizontal, que ela é para a esquerda agora, porque a soma tem que dar esse vetor aqui, e uma componente vertical para cima. A soma dessas componentes, ó, se eu chamar esse aqui é F2x e esse aqui é F2y, tá? Então fazer a soma como já fizemos no exercício passado, vai ser muito fácil representar esse vetor F2, então, tá? Ó, o meu vetor F2, a intensidade dele, tá? É F2 cosseno, F2 que eu não sei, eu quero determinar, cosseno de 45 graus, né? Por quê?
Porque aqui é 45, 45, 90, aqui também é 45, né? 45. Eu quero essa componente f2x, né? Cosseno de 45 é f2x sobre f2. Então vai me dar f2, eu posso representar pela intensidade do f2, né? Que é o tamanho desse vetor, da vetor força, cosseno de 45. Né? Então vai dar, e a direção dele, isso aqui é importante, a direção é a direção I, só que ele aponta para o outro sentido, aponta para o sentido negativo, então aqui tem que ter, aqui ó, um menos, tá bom? Que interessante, ó, esse vetor F2 então, ele tem a componente X negativa, tá apontando, o I cresce para cá, o I positivo para a direita e negativo para a esquerda, tá? Bom, agora vamos representar o F2, falta colocar aqui, né, a direção dele na Y. O Y, F2Y aqui, ele é crescente para cima, então no meu sistema de referência é crescente para cima, então aqui vai um sinal de mais, tá? Aqui vai um sinal de mais, certo? Aqui, se eu tirar isso aqui para não confundir, tá? É o sinal de mais. Aqui é mais, porque agora a componente y está no sentido positivo. Então vamos lá. Então vai ficar F2 seno de 45 graus, tá? Então vamos lá, F2, o meu vetor F2, eu posso representar menos F2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, F2, né, aqui a raiz, tá? Raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, F2 na direção I, mais raiz de 2 sobre 2, F2 na direção J. Então aqui eu representei o vetor F2. Então olha lá, aqui eu tenho a força para baixo que atua no ponto, nós estamos estudando o equilíbrio desse ponto, do ponto central, onde as cordas se unem. Ela tem o peso do corpo para baixo, com intensidade de 50 newtons, tá? Tem essa outra corda aqui, né? F1, que eu não sei, na direção I, que eu vou querer determinar também. Tá aqui. E essa outra corda é essa vetor, ó, tem menos raiz 2 sobre 2 vezes a intensidade dela na direção X negativa, que a gente chama I, versor I, e o sinal de menos, né? E sentido positivo no crescente vertical raiz 2 sobre 2 na direção J. Beleza. Então agora, para eu determinar as condições para que isso esteja em equilíbrio, né? Para que esteja em equilíbrio, o que eu faço? Eu ordeno que a somatória dessas forças seja em zero, né? Daí o corpo vai estar parado. Bom, vamos continuar então. Então agora o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte. Para impor a condição de equilíbrio, né? Somatória das forças tem que ser zero, tá? Somatória das forças, somatória das forças que atuam no ponto tem que ser zero, tá? Isso implica que a somatória das forças na direção X tem que ser zero e a somatória das forças na direção Y tem que ser zero, tá? Então vamos lá, na direção X, vamos obter as equações. Vamos fazer primeiro somatória das forças na direção X e fala que é zero. Na direção X eu tenho F1 na direção X positivo, tá? E menos raiz de 2 sobre 2 F2, menos raiz de 2 sobre 2 F2, tá aqui, essa aqui na direção negativa, por isso tem esse menos. Eu tenho que impor que isso aqui seja zero. Então isso aqui eu já vou ter condições, tem uma relação entre F1 e F2. Eu estou impondo que é zero. Então, vou chamar essa equação aqui de 1. Agora eu vou fazer somatória das forças na direção Y, 0. Tá? A direção Y tem esse menos 50 aqui, ó. Menos 50 que é devido ao peso, né? Menos 50 devido ao peso. E raiz de 2 sobre 2 F2 positivo, no Y positivo, né? Agora na direção Y crescente. Isso aqui tem que ser, né? Isso aqui F2, tem a intensidade do vetor F2, isso aqui 0. Então essa aqui é minha equação 2, tá bom?
Então a gente pode ver o seguinte, ó, são duas equações e duas incógnitas, ó. Tem equação 1 tem F1 e F2, equação 2 só tem F2. Isso daqui é muito fácil, então eu resolvo primeiro essa aqui, porque já tem o F2. Se eu fizer essa conta aqui, ó, e esse raiz de 2 sobre 2, F2 vai ser 50. O 2 vai multiplicar o 50 e raiz de 2 vai dividir. Então, meu F2 vai dar 50 raiz de 2 newtons. Então, tá feito aqui. Achamos já a intensidade do F2, tá? Para achar o F1, eu coloco o F2 aqui no F1, tá? Isso aqui vai me dar, tá? Na equação 1, então agora na equação 1 eu tenho F1, que eu não sei, que eu estou querendo determinar agora, é menos raiz de 2 sobre 2, F2 que é 50 raiz de 2, isso tem que dar zero. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e tenho 2 no denominador, eles vão cancelar, então, ó, vão cancelar isso aqui. Tá? Então, e esse 50 negativo ali passa 50 positivo para a direita. Então, o meu F1 vai ser 50 newtons. Então resolvemos, então achamos o objetivo do problema. Tá? Na corda de baixo, o peso, a força transmitida é 50 newtons devido ao peso. F1 é 50, tá? E F2, que é a força oblíqua aqui, 50 raiz de 2, assim como a gente tinha determinado no problema anterior que eu fiz graficamente só, né? Tá bom? Nos próximos vídeos temos outros exemplos aqui, esses que vocês estão lendo eu já apresentei, tá bom? Ficou meio longo esse vídeo, mas tá bom. Até a próxima então.